rotina. É isso que eu tenho para te contar. A gente teve que... Eu não tenho grandes tragédias para te contar que trouxe. A gente tem duas crianças, uma de 6 e uma de 7 agora e uma de 4, que são nossa prioridade. Então, nós tivemos que nos rearrumar para cuidar das meninas, né? Dividir horário de trabalho. Então, é isso. A gente poderia ter se vitimizado? Poderia, e é lícito a gente ser vítima. Eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa conversa, sabe? Mas a gente paga um preço por isso, sabe, Cris? Mas antes de eu entrar nesse assunto, um convite que eu queria fazer, quando você me fez o convite, eu pensei assim, eu não quero levar só informação para essas mulheres, eu queria fazer algo que realmente as ajudasse a transformar o dia delas, algo que fosse transformador para a vida delas, né? Então, como que eu posso fazer para que eu não leve só informação, ao encontrar? E aí eu queria propor uma atividade para todo mundo, vocês podem topar ou não. E eu lembro que quando eu ia em palestras, né, e as pessoas falavam que eu fazia atividade, eu já pensava assim, meu Deus, para que eu não fiquei na minha casa? Aí eu vem. Vou ter que levantar, vou ter que fazer alguma coisa. E eu queria ficar só aqui quietinha na minha, escutando essa palestrante falar. Eu já achava super ruim. E eu acho que isso é o nosso natural, porque a nossa tendência é querer receber. A gente quer ser passivo. Nosso cérebro não quer trabalho. E o mundo pede serviço, né? A gente só amadurece no amor e no serviço. É o único jeito. A nossa vida é assim. E aí, por que uma atividade, Cris? Porque quando eu escuto alguma coisa e eu só escuto, eu absorvo até 5% daquilo. 5%. Aquilo ali faz um... Eu entendo, aquilo ali entra em mim. Quando eu escrevo, quando eu me envolvo, essa porcentagem ela já sobe para até 20%. Olha, tanto que é importante. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu escrever um amém não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Porque quando você escreve um amém para algo que você escuta, você está contando para o seu cérebro que ele precisa estar focado naquilo, porque aquela informação ela é importante para você. Então, você está envolvido naquilo. E aquilo vai fazer, tem até 20% de chance de transformar a sua vida. Mas a transformação maior, e essa é imensurável, é quando a gente toma uma ação a partir daquilo que a gente ouviu. Isso não tem como eu saber quantos por cento que vai fazer diferença na sua vida. Então, a atividade que eu quero fazer, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse um papel, um lápis na mão, de preferência um caderno, porque papel a gente some, a gente fica desorganizada procurando papel, e é isso é tempo, né, na vida, e às vezes a gente fala, eu sou desorganizada mesmo. Não tem desculpa para ser desorganizada, não, a gente precisa se organizar. Eu venci a desorganização, eu posso falar isso. Venci. Eu venci, a gente aprende a se organizar. Verdade. E aí, eu tô lendo um livro, Cris, que chama... Eu já vou entrar... Isso tem a ver com o assunto, eu vou amarrar, viu? Às vezes eu falo algo, vou desarrumando para arrumar. Eu tô lendo um livro que chama The 12-Week Year, que é 1 ano em 12 semanas, que eu tenho ficado muito deslumbrada sobre a possibilidade da gente ser mais produtiva em menos tempo, para ter mais tempo de desfrute. Não é algo workaholic, assim, nossa, eu quero trabalhar cada vez mais. Não, mas como que eu trabalho em menos tempo para eu poder ter mais tempo para minha família, né? Então, esse livro, ele tem me ajudado nisso. E aí, logo no início, o autor, ele fala assim, que conhecimento... É dito entre as pessoas que conhecimento é poder, né? Você já deve ter ouvido essa frase. Só que ele discorda. E aí, ele tem a teoria dele. E aí é interessante porque... eu lembrei de uma passagem da Bíblia, lá em Oséias, né, 4:6. E é uma passagem que eu lembro direitinho do pastor falar na igreja, que meu povo padece por falta de conhecimento. Por não conhecer. E tem algumas traduções que falam, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Mostra o castigo de Deus. Porque as pessoas... E assim, é tão bonito isso, porque aí eu linkei uma coisa na outra, porque quando Oséias escreveu sobre isso, o que acontece? Israel, o povo de Israel, ele estava sendo... Deus estava castigando o povo, não é porque o povo não tinha lido, não tinha escutado, não conhecia a palavra de Deus.
Mas é porque o povo não estava colocando em prática a palavra de Deus, né? Tanto que lá no versículo 2, ele começa a falar que o povo estava mentindo, o povo estava traindo, o povo estava matando. Então, e quem seria mais castigado seria os sacerdotes, mais do que o povo, porque os sacerdotes que teriam que ensinar, porque eles tinham aquele Saber conhecimento, eles não estavam mais. fazendo nada com Uhum. aquilo. E Cris, na hora que eu juntei uma coisa com a outra, eu falei, então é óbvio que conhecimento não é poder. É óbvio que a gente tem sido inflamada de informação e a gente tem que ser muito temerosa em passar informação para as pessoas, sabe, Cris? Porque a gente tem uma Uhum. responsabilidade muito grande quando a gente passa e quando a gente recebe informação. Porque quando você tem uma informação, você fica indesculpável, né? Exatamente. Você tem que agir sobre aquilo. E eu fico pensando, quando eu era criança, você deve, talvez você fez isso com seus filhos. Eu lembro que eu fui no Hotel Presidente com meu pai, aí em Berlândia, né, em frente à praça, Tubal Vilela, porque ia ter uma reunião da Barça para gente comprar enciclopédia. Era muito chique, uma reunião muito chique. Eu lembro que meu pai deu vários cheques, muitos cheques, e aquela Barça daquela grossura assim, eu lembro direitinho, umas figuras lindas que eu via lá em casa. E porque conhecimento era muito caro naquela época. A gente não tinha acesso a conhecimento igual a gente tem hoje. E hoje, Cris, se você quiser entender sobre vitimismo, você digita no Google, você vai aparecer milhares de livros, Milhares. milhares de artigos, milhares de testemunhos. Então, não dá para a gente dar a desculpa de eu não sabia, eu não sei o que fazer, eu não sei sair do lugar. A É, gente precisa escutar as coisas e sair dos 5%, sair dos 20%, porque é muito pouco. A gente uhum. precisa ir para o imensurável, porque é o que Deus tem para a gente, é o imensurável. E aí eu fico pensando que então nosso problema não é conhecer, nosso problema é executar, né? Estamos de acordo com isso? De acordo? E você pode ver que é num clique. Você não clica numa decisão. Uma decisão. É uma decisão. Mas acontece, Cris, por que que é difícil decidir? Aí a gente entra no vitimismo. Por que que eu entrei com toda essa introdução? Gastei aí uma boa parte do meu tempo com isso. Porque quando eu entendo que o conhecimento ele não me basta, eu escutar aquela pessoa falar não me basta, eu entendo que eu tenho que fazer uma ação, partir para uma ação, eu preciso sair do meu lugar de vítima e fazer alguma coisa com a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu escuto. Não dá mais para ficar passivo e falar, é o fulano, é o ciclano. Porque a gente faz isso repetidas vezes. Não é vítima só aquele que é assaltado, aquele que sofre abuso. A gente faz de vítima o tempo todo nos nossos relacionamentos. Quero dar alguns exemplos. Mas antes disso, só para terminar essa primeira parte, então minha atividade com quem está nos escutando hoje é a seguinte. Já que todo mundo deve ter dado tempo de pegar aí caneta, caderno, para não sumir o papel, eu quero que vocês anotem em algum momento da vida de vocês, talvez não vai dar para escrever um textão, é óbvio que não, mas escreve uma palavra-chave de algum momento da vida de vocês que vocês se sentiram lesadas ou prejudicadas. Algum momento que talvez marcou a vida de vocês e que as coisas poderiam ter sido diferentes a partir daquilo. E aí eu quero juntar com essa reflexão qual sentimento bom que esse posicionamento te deu. Dá para entender esse negócio? Então é assim, ó, me senti lesado ou prejudicado na situação X, e eu tomei esse posicionamento e isso me trouxe isso de bom, de sentimento bom. Isso foi bom por causa disso. Eu quero. Dona, não tem nada bom. Eu fui lesada, fui prejudicada, não ficou nada bom. Eu quero que você pense o que de positivo. Porque quando a gente não toma uma atitude à toa, Cris. Isso é importante a gente pensar. Quem está querendo melhorar, amadurecer, se autoanalisar, é um ponto primordial. Ninguém toma atitude nenhuma, por mais ruim que tenha sido, à toa. Algo de positivo ali você acredita que você vai tirar. Então é isso que eu quero saber dessa situação. O que de positivo que você acredita que você tirou, tá?
Beleza? Uhum. Então, nós vamos partir para frente. Eu vou amarrar isso lá na frente, tá? Outra coisa que eu quero que vocês pensem, isso não precisa escrever, é só para pensar. Como se a gente estivesse se encontrando hoje, eu com cada pessoa que está aqui nos assistindo agora, né? Igual eu estou olhando para a Cris, se eu estivesse olhando para cada uma, e talvez você viesse me procurar no consultório para trazer alguma questão sua que precisava ser cuidada, como que você contaria a sua história? De que forma que você se apresentaria para mim? Que coisas que você diria que te trouxeram aqui? E por que eu faço essa pergunta? Porque a maior parte das pessoas, quando elas buscam ajuda, quando elas precisam de ajuda, posso falar que 90% dos casos são pessoas que começam contando a história assim, ó. Minha vida tá sem sentido, ou meu casamento tá sem sentido, ou meu trabalho tá sem sentido. E aí eu falo, então fala um pouco mais, me conta quando que começou essa falta de sentido. Aí a pessoa provavelmente ela vai dizer que quando ela tinha seus 20 e poucos anos de idade, aquela faculdade que ela queria fazer não deu certo porque os pais não tinham dinheiro. Talvez ela vai me dizer que aquele emprego que ela queria, quem pegou foi a amiga dela, que ela não conseguiu pegar, e ela teve que ficar com outro emprego. Talvez ela vai me dizer que o pai estava doente, aquele intercâmbio que ela queria fazer, ela não fez. E ela teve que ficar morando na cidade dela. E ela vai me contar que a partir dessas circunstâncias da vida, ela foi ficando paralisada. E ela não sabe mais o que fazer a partir disso. Quando a pessoa conta essa história, Cris, é uma história de um lugar de vítima, você percebe? Que ela não se posiciona. Não tem nada que ela poderia ter feito diferente. Tudo aconteceu. Tudo foi uma tragédia que aconteceu. E que aí a roubou de um lugar onde ela gostaria de estar. A roubou do que ela poderia ser. E isso é muito triste, esse lugar, quando a gente fala do vitimismo, porque ele tira qualquer possibilidade da pessoa fazer alguma coisa da vida dela. A pessoa fica realmente paralisada, ela não tem consciência, ela não consegue ter acesso. Se eu fizesse algo, poderia fazer diferente. O se nunca é isso. O se é assim. Se isso tivesse acontecido, a minha vida seria diferente. Se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse largado o emprego, se a minha mãe não tivesse adoecido, é sempre um outro. Então fica num lugar de incapacidade, de impossibilidade. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, estava perto, um moço está perto dos seus 40 e poucos anos, e ele estava contando da vida dele que nada deu certo. Falei, como assim nada deu certo? Não, por exemplo, meu financeiro, eu nunca tive exemplo dos meus pais, eles nunca me ensinaram nada sobre dinheiro, eles nunca foram exemplo de nada. Então hoje, olha só, eu sou falido financeiramente. E é muito triste escutar isso, porque a gente vê uma pessoa que poderia ser e que não vai ser, porque ele ainda não consegue se perceber. Ele não consegue se situar. A vida dessa pessoa fica sem sentido porque ele não protagoniza a história dele. Ele espera que um outro protagonize por ele. Ele espera que alguém faça por ele. Ele está tão imerso no discurso, porque essa coisa do vitimismo, Cris, ela pode ser um traço, ela é um traço, na verdade, mas isso pode se tornar crônico, porque tem muitos benefícios, e nós vamos falar disso no final. E aí ele então tá preso nesse ciclo, ó. O outro não fez por mim, e porque o outro não fez por mim, eu tenho falta. E por que ele vive esse discurso? O que faz essa pessoa viver esse discurso? Porque isso desresponsabiliza ele de fazer qualquer coisa da vida dele. Ele tem uma história pronta para justificar para o outro por que ele não se move. Ele tem uma história pronta para justificar para o outro por que ele fracassa. E ele tem medo. É uma pessoa que morre de medo de tentar tomar qualquer atitude e de fracassar e de não dar certo. E aí, porque é um medroso, é um covarde, porque a vítima ela é medrosa e ela está numa atitude de covarde. Porque ele é assim, porque ele traz isso para ele, para aquele momento, não que isso é. E é muito importante a gente diferenciar isso, até para não ser mal entendido. Ele tem uma identidade que está totalmente distorcida, porque quando você entra para dentro da caverna, você não está vivendo aquilo que é a sua identidade, você não está vivendo seu propósito.
Mas você pode morrer dentro da caverna, se você não tomar uma atitude de sair de lá. Agora, quem sai da caverna tem que enfrentar o que está de fora da caverna. Não foi isso que aconteceu lá com o profeta? Tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. E Pode falar, Cris. essa pessoa, mesmo assim, ela querendo achar um culpado, ela tem esse medo. Ele mesmo assim, ele Tem, quer Cris, porque procurar alguém. Ele quer procurar o é erro em porque alguém. achar o culpado é porque ele precisa encontrar. A gente, vou dar um exemplo mais perto da nossa vida para não parecer que a gente está falando do outro, porque eu estou falando da gente, estou falando de mim, estou falando de você. E é nós, por isso que eu até fiz uma pergunta assim, ó, o que te fez sentir lesada ou prejudicada? E não o que te fez sentir vítima. Porque alguém que fica se sentindo lesada e prejudicada, essa pessoa ela se colocou no papel de vítima. E por que que a gente se coloca no papel de vítima? Porque a gente tem medo de se movimentar e de fracassar. Porque é bom ser vítima, porque quando eu sou vítima, eu tenho reconhecimento social, o outro vem e me ajuda, me dá suporte, ele me olha, ele me acolhe. É, você nunca quer ter Porque culpa, né? quando eu sou... Que, Cris? A gente nunca quer ter culpa de nada, né? Não, não, porque o culpado, ele é mau, né? Como que a nossa sociedade vê, a nossa cultura vê? A vítima, ela é uma coitada, né? A gente tem que ter dó dela. E o É. culpado, ele é mau. Só que aí, deixa eu falar uma coisa que é muito séria, assim. Tem pessoas que elas sofrem traumas de verdade. Vamos falar, por exemplo, de um abuso sexual. Existe uma vítima, existe um culpado, né? Só que a questão é se você vai ter generosidade com aquilo que aconteceu de grave na sua vida, ou se você vai ter autopiedade. Isso a gente precisa separar na vida da gente, a gente precisa cuidar. Tem um TED Talk que eu assisti de um moço e me marcou muito, Cris, que ele é um cara que viu a mãe ser assassinada pelo pai na frente dos irmãos. E ele conta que era uma violência que eles vinham sofrendo há muitos anos, eles inclusive tinham procurado pessoas para ajudá-los. Ele falou assim: nós vimos o assassinato da minha mãe ir acontecendo. Nós vimos que aquilo ali ia dar ruim. Mas as pessoas não escutaram a gente. E aí, então, por fim, a mãe foi assassinada. E ele falou que quando isso aconteceu, a primeira coisa que a mídia fez foi chamá-los de vítimas. Falou, ó, essa família foi vítima da violência desse pai. E ele fala no TED Talk assim, eu nunca achei isso tão forte, tão bonito, eu nunca, eu nunca vesti a roupa de vítima. Eu nunca sei de vítima. Porque eu ia sobreviver, eu era um sobrevivente. Não era da minha natureza me vitimizar. Porque eu tinha sofrido violência do meu pai por muitos anos, mas eu ainda estava vivo. Ele não tinha conseguido me matar. A mãe dele tinha sido vítima. Porque a mãe dele morreu, não tinha mais o que fazer. Acabou. Não tem ação depois da morte. Mas ele não. Ele estava vivo. E porque ele estava vivo, ao invés dele ser rotulado e se rotular e aceitar um apoio, um suporte, o que ele foi fazer, Cris? Ele foi fazer serviço em amor para outras pessoas não sofrerem a mesma violência que ele sofreu. Hoje esse cara é um ativista em relação à questão da violência doméstica. Ele procura os jornais, ele dá palestra. Então, de Ele virou a vítima, era um chave, né, cara... da vida dele. Ele virou a chave de vítima, ele virou o protagonista da história dele. Isso é lindo. E para que ele fez isso? Para salvar vidas. Gente, esse homem não foi machucado? Ele foi muito machucado, Cris. Eu fico imaginando a dor que esse homem passou. É imensurável uma dor dessa. Mas ele pegou isso, e ele não usou isso como coitado de mim, a vida acabou, eu vou ficar aqui com dó de mim mesmo, sentindo piedade. Não, ele transformou. E a nossa vida é muito bonita porque não é escrita caneta. Ninguém tem direito e ninguém pode escrever a nossa vida caneta. Ninguém aqui, humano, escreve a nossa vida caneta. A gente escreve a nossa vida a lápis. E, aí, e o que significa escrever sua vida a lápis, Cris? Qualquer coisa que aconteceu na sua vida, qualquer coisa, independente do que seja, você tem a condição de revisitar e de ressignificar e de transformar.
e de voltar isso em amor, e de voltar isso em serviço. Porque é o único jeito da gente ter amadurecimento. É o único jeito da gente crescer. Porque senão vai ser igual o senhor aqui que eu conversei. Senhor não, moço. Que é infeliz, é imaturo. E eu vou falar uma coisa que talvez possa ser um pouco pesada, mas eu vou falar. Fica irrelevante. Quem não vira, né? Quem não Irrelevante, transforma. Cris. É E não verdade. Sabe por que é irrelevante? Porque você não serve. Você não consegue dar para ninguém, porque você está sempre pedindo. Você está sempre na situação de pedir. Então, o que você tem para mim, Cris? Fala para mim. E quem gosta de estar perto de pessoas assim? A gente não gosta, né? A gente não gosta. Fiquei pensando outra situação. A gente como mãe, por exemplo, uma coisa que eu percebi que às vezes eu fazia com as meninas. Que isso é se colocar no lugar de vítima, que é falar assim, gente, depois de tudo que eu fiz nessa casa o dia inteiro para vocês, fiz comida, e a gente vai lá, né? A gente lê a Bíblia para elas. Agora vocês vão fazer isso comigo? Vocês vão me responder desse jeito? Me dar uma má resposta desse jeito? Cris, o dia que eu entendi, porque é bom que Deus fala com a gente, né? Graças O a dia Deus. que eu entendi, graças a Deus. O dia que eu entendi que eu estava chantageando as minhas filhas, numa vitimização minha, eu estava colocando elas como carrasco, elas como errado. E ó, cuida da mamãe, não fala assim com a mamãe, porque a mamãe fez isso o dia inteiro. Cris, isso tem um peso gigante e é ruim. De que jeito que eu posso falar? Gente, deixa a mamãe falar. A gente não responde assim para a mamãe. A gente não conversa nesse tom com a mamãe. A gente age com respeito, porque eu sou sua mãe. Eu sou mais velha, a mamãe tá aqui para cuidar de você. Eu ensino as meninas, a gente tem que respeitar os mais velhos, pessoas que estão cuidando da gente, pessoas que estão ali para abençoar a vida da gente. Às vezes elas não concordam, mas elas têm que respeitar. Mas eu agi como vítima, né? E é isso que eu queria ressaltar, sabe, Cris? Que às vezes a gente acha que a ser vítima está nos grandes acontecimentos e a gente se exclui disso. E a gente precisa se incluir. Então, hoje eu trabalho muito com mulheres dentro dos casamentos. E é tão interessante, assim, é triste, na verdade, não é interessante ver o quanto que elas se tiram da situação e culpabilizam o outro, e é como se estivessem lá. É como se elas não pudessem se responsabilizar por aquilo. E às vezes, sabe uma coisa que eu escuto muito, que mexe comigo? Mas isso é papel do homem, isso é coisa do homem. Isso mexe comigo, Cris, porque eu entendo que a gente tem nossa identidade de mulher e o homem tem a identidade dele de homem. É claro que eu entendo isso perfeitamente. Mas tem coisa, a minha vida é minha vida. E tem coisa que se o outro não tá fazendo e que eu tô me sentindo prejudicada, eu como uma mulher de Deus, como uma mulher sábia, uma mulher que constrói minha casa, é papel meu chegar para esse marido e falar, olha, você me desculpa, eu não entendi desse jeito, não foi assim. Eu me senti lesado Exatamente. por isso. Isso é tomar frente, Cris. Isso é a gente cuidar da nossa vida. E se eu não ficar depois tendo que jogar na cara do outro? Minha vida foi péssima, porque meu marido nunca me entendeu, nunca me ajudou, nunca fez nada em casa. A gente fica cheio das queixas, porque isso é da vítima. A vítima ainda amplia, ela amplia o discurso, o negócio fica muito pior do que estava. É. Por que ela Olha, faz isso? Porque ela quer aplauso. se nós Pode falar, mulheres, Cris. se nós mulheres soubéssemos o tanto que nós temos poder, num bom sentido, de trazer essa paz, esse conforto, essa, essa pacificação para dentro de um lar, essa construção, igual você falou, seria tão mais fácil os relacionamentos, porque a mulher, ela já traz com ela esse vitimismo natural, né? Porque foi carregado dentro de nós a fragilidade, a sensibilidade, e a mulher leva para um lado errado, né? De coitada, né? De ser mais fraca, mas não é para esse lado. A mulher, ela é muito forte.
Só que ela não sabe usar essa força dela. E ela transforma isso nesse vitimismo de coitada. Então, se ela soubesse o tanto que ela saberia tratar o relacionamento, de falar assim, peraí, né? Vamos conversar, igual você falou no diálogo. Na hora das suas filhas ali, do respeito, da honra, não foi porque você fez, foi porque o respeito e a honra tem que ser independente se você fez ou não, né? O marido tem que conversar bem com a esposa, independente se ela entendeu ou não. Então, tudo isso, a esposa tem que trazer aquilo ali num bom termo. E a gente é capaz disso. Porque se a gente emburra, fica com aquelas frescuradas, não traz as coisas direito, já leva tudo, né, para lá para cima, já vai para um canto, já faz beiço. Nossa, já vai tudo para o lado errado. E o homem, tem hora que ele fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? Então, a gente tem que realmente saber. A gente tem que realmente saber colocar as coisas em ordem, porque a gente vai complicando os lados, não é, Ludo? Então, a gente tem um poder de descontrolar e controlar também. Porque eu falo, gente, a mulher é muito poderosa nessa hora. E a gente sabe arrumar as coisas, né? E isso é muito bom, porque o homem, ele confia na gente. Você acha isso também, Ludo? A gente tem Demais, Cris. essa sabedoria, né? Para ajudar nesse ponto. Não com safadeza, no bom sentido falando, né? Mas com sabedoria mesmo, né? De saber usar as coisas na hora certa, falar direitinho, os próprios filhos, né? Saber usar, ajudar eles, propor as coisas. Isso é gostoso dentro de uma casa. Não fazer chantagem, não fazer joguinho, né? Isso é bom, né, para um lar. Isso é gostoso. Mas, Cris, mas para isso acontecer, a gente tem que estar bem, né? Para a Muito, gente estar bem, muito. a gente tem que estar cuidada. E estar cuidada é a gente colocar em ação, que eu creio que vem aquilo que a gente estava conversando no começo da conversa. O que eu percebo é que a gente hoje tem muita informação, mas a gente tem muita pouca ação. A gente pouco Isso. olha para a gente, porque a gente fica muito ocupado com o outro. Então, por que que as taxas de divórcio estão aumentando tanto? Ninguém divorcia porque fala assim, eu estava com dificuldades nisso, então por isso eu deixei meu marido. Não, ninguém Não, fala isso. A gente não. fala assim, eu não suporto o outro e por isso eu estou largando o outro. Mas na verdade o que você não suporta, o que a gente não tem suportado é a nossa falta de conhecimento da gente mesma, é a nossa falta de compaixão com a gente mesma e compaixão com o outro, porque o outro também é um ser que está ali para a gente, para aprender, para escutar. E aí essa comunicação, ela, por que que ela fica interrompida, Cris? Porque olha só, quando a gente que é mulher, você falou muito bem, geralmente nós mulheres nos colocamos muito em situação de vítima. E a gente usa o casamento, isso é algo da gente pensar. Muitas vezes a gente coloca no nosso marido as nossas frustrações, então é assim, ó, eu não virei nada profissionalmente porque você não me deixou trabalhar. Eu tive que abrir mão de tudo por causa dos nossos filhos. Eu tive que parar de estudar para cuidar da casa. Esse é um discurso muito comum entre nós mulheres. Isso é muito triste. A gente precisa pensar sobre isso. O outro, ele não está ali para nos paralisar. Ele está ali para somar. Se é muitas mulheres, é tão interessante, elas falam assim para mim, Ludoana, eu nem sabia que eu podia sair para estudar. Eu achava que eu não podia porque eu não tinha tempo. Mas um dia ficou tão insustentável que eu falei assim: eu preciso de ir, porque senão eu vou morrer. Aí o marido falou: ai, por que que você não foi? O que que tá te Pois é. impedindo de ir? Não Ah, por conversa causa disso, disso, tudo. disso, disso. Como assim? E Cris, eu me coloco nessa, e me coloco demais. Eu lembro que uma vez o Pedro falava para mim assim: por que que você não está fazendo exercício físico? Porque eu reclamava que eu não tinha tempo para fazer exercício. Ele, você já tentou?
fazer alguma? Não, não pode, porque meu horário é o horário que as meninas estão isso, você tá isso. O que é isso, Cris? Preguiça, medo. Eu não Uhum. quero. Na verdade, eu quero ficar naquela rotininha minha de fazendo a mesma coisa. Eu quero culpar ele, que eu não posso fazer. E é isso que a vítima faz. E isso é importante da gente pensar. Eu Aham. quero culpá-lo, que eu preciso culpar alguém, que é aquela pergunta que você me fez no começo da história. Para o meu insucesso, se eu não culpar alguém, quem é o culpado, Cris? É, Sou eu. Eu tô quero ser certo. culpada de alguma coisa? Não. Não, Então ninguém eu preciso quer. escolher alguém. E aí, geralmente, ninguém quer. Então, Ninguém por que que eu culpo meu marido? quer Porque é você. ele. É ele que tá lá. Ou eu vou culpar meu marido, ou eu vou culpar meus filhos. Tem gente que culpa os pais. Cada um culpa alguém. Mas geralmente a gente culpa, a gente é muito vítima com quem tá perto da gente. A vítima, então, ela exagera nas coisas, ela manipula, ela é manipuladora. Por isso que nós mulheres temos isso tão forte dentro da gente, porque quando você fala, o homem confia na gente. Isso é lindo se for usado para o bem. Uhum. Mas a gente também pode manipular um homem para o mal. Muito, por isso que E a eu falo, gente, e para o nosso egoísmo. a mulher ela é muito poderosa, então só que ela tem que ter muita sensibilidade e amor nessa hora, porque essa confiança que eu falo, ela não pode usar para o lado errado, né? Então ela tem que ter essa sensibilidade em amor, para saber fazer bem as coisas, né? E a hora que a gente falou de confiar, de se entregar e dialogar, porque a hora que ela estiver não sentindo bem, ela ter o coração aberto, igual você falou aquela hora lá, de falar para ele, olha, não foi assim que eu senti, ou eu não estou Uhum, sentindo bem, né? Eu não tive prazer nisso, e entrar num acordo, né, Ludo? Isso é muito uhum. interessante, porque aí vai ter os dois lados fazendo igual. Olha que coisa mais gostosa você poder fazer isso juntamente com seu cônjuge, ou seja, com quem você estiver, com seu noivo, com seu namorado, porque é isso que vai dar uma liga gostosa, né? Porque aí É você isso que vai faz o sair casal amadurecer. totalmente, você vai ser desse lugar de vitimismo, ser sempre uma coitada. Não, porque se você tem liberdade de chegar para o seu companheiro e abrir seu coração, para que você vai entrar nesse lugar de vítima? Não justifica. Você tem um lugar para chegar nele, então essa palavra vitimismo não vai chegar na sua casa, né? Vai ser um lugar que não vai ter, Uhum. vai ter um lugar que não vai ter lugar para isso. Vai ser muito bom, vai ser Agora, diferente. Cris, o que que é importante da gente que é importante a gente falar isso na prática, assim, de como que o nosso cérebro funciona em relação a isso? Até para não ficar uma fala, né? Uma fala que as pessoas não sabem o que, que fazem com isso. Olha, tanto que isso é sério. Como a gente que é mulher, a gente que é mulher, essa coisa do vitimismo é muito forte na gente, né? Primeira coisa é a gente falar, não, realmente, a gente se responsabilizar. E por que que eu pedi para você escrever? Qual atitude que te deixa você se sentir lesado, se sentir prejudicado? Eu quero que todo mundo que escreveu hoje, que você possa mais tarde olhar para isso de novo e revisitar esse lugar numa perspectiva diferente. O que que eu poderia ter feito a partir dessa situação? Uhum. Como que eu poderia ter me sentido? Que ações que eu poderia ter tomado que não seja de vítima a partir dessa situação? Eu não estou falando que o outro não foi culpado, tá, Cris? Porque se alguém Uhum. escreveu que foi assaltado, que sofreu um abuso, alguma coisa assim, é claro que existe uma E vítima e que tem existe um um, culpado. lógico, claro. Mas como que eu posso fazer para essa coisa da vítima não seja minha roupa, não seja minha identidade, não seja o meu currículo, que é a primeira coisa que eu apresento para todo mundo, que está na minha cara. De que forma que eu ressignifico isso? Então, essa é uma tarefa, isso precisa de ter uma ação, sabe, Cris? Sim, claro. Então, eu vou ressignificar isso fazendo o quê? E a partir de agora, quando meu marido eu me sentia afrontada por ele, ao invés de eu falar, nossa, não sabe tudo que eu faço, tudo que eu trabalho. Tá bom, você trabalha, você faz, mas por que que você está se sentindo afrontada? De que jeito que você pode cuidar da situação para que ela desenvolva de um jeito diferente, para que aquilo não vire uma discussão, para que não vire um confronto? Então, é essa Uhum. tarefa. Eu quero
Eu quero que cada um que escutou a gente, esse é meu pedido, porque senão, Cris, para mim é conversa vazia, palavra que volta vazia, que a É, gente possa tomar uma ação a partir disso, que seja pequena na nossa vida, no sentido de como que eu não me coloco no lugar de vítima mais, como que eu protagonizo a minha história, por onde que eu começo. E aí agora, para não ficar livre de autoajuda, né? Tome uma decisão e vai, porque a gente escuta muito isso, né? Tudo começa com a decisão. Claro que tudo começa com a decisão, mas não basta uma decisão. A gente precisa ter uma ação acertada. Viu? Então, uma isso. coisa é você se decidir, outra coisa é você ter uma ação assertiva, uma decisão assertiva, né? Então, o que que eu quero dizer com uma decisão e com uma ação assertiva? Nós temos 10 minutinhos ainda, né? Nós temos 10 minutinhos ainda, né?